Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, a gente precisa estar lembrando vocês sempre que é importante vocês escolherem um lugar muito silencioso, né, para vocês poderem se concentrar melhor, tá bom? Inclusive o material didático de vocês, né, tem que estar próximo para vocês não perderem tempo, né, interrompendo o pensamento para ir pegar alguma coisa, tá bom? Enfim, a aula de geografia, gente, de hoje é uma continuação das aulas passadas, né, obviamente, né? A gente começou a trabalhar essas nações emergentes, né, sul-americanas. Começamos estudando Argentina, né, depois o México, e agora a gente vai olhar para o Brasil, tá bom? Mas claro, a gente sempre estuda o Brasil, né, porque a gente mora no Brasil. Então a gente só vai ver aqui alguns aspectos em relação ao território, né, brasileiro e como ele se relacionou com essas outras nações, né? Ou seja, a gente vai ter um olhar aqui mais para a integração do Brasil, tá? E não no aspecto que a gente sempre estuda, né? Por exemplo, na história, enfim, em geografia do Brasil, tá bom? Isso não, né? Isso a gente já estuda direto, né? Então aqui é só pegando, né, essa partezinha para a gente depois conseguir relacionar, né, com essas questões envolvendo geopolítica, né? A geopolítica sul-americana, tá bom? Principalmente alguns conflitos que podem existir, né, entre uma nação e outra, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Então aqui vai ser só esse recorte, tá? Enfim, até no livro de vocês está chamando assim, né, do imperialismo regional à integração, tá bom? E aí, gente, o que a gente precisa entender, né, do imperialismo regional à integração, que é uma coisa integrada. Integrada é uma coisa unida, né? Peguei várias coisas ali e uni todo mundo, ok? E regional é o contrário, né? Se eu estou regionalizando, quer dizer que eu estou dividindo. Então, a gente pode dizer o quê? Que tinha partes que foram unidas, ok? Então vamos lá. Antigamente, gente, a gente já estuda em história, né? A gente pode pegar aqui que a relação política, né, com esses vizinhos, né, sul-americanos, nem sempre foi amigável, né? A gente tem que lembrar ali da época do Tratado de Tordesilhas, né? Que a gente tinha ali o Império Português e o Império Espanhol, né? Ok. E aí, essa América do Sul, né, América do Sul colonial, ela era dividida por esse tratado, né, o Tratado de Tordesilhas. Então, a gente tinha um leste que era português, né, e o oeste era espanhol, tá bom? Então, nessa época, gente, as duas maiores potências mundiais eram a Espanha e Portugal, tá? Enfim, e eles foram os pioneiros nas grandes navegações, né? Então, onde eles iam conquistando as terras, eles pegavam para eles, né? Enfim, e isso ia demonstrando o tamanho do reino deles, né? Enfim, é uma questão de poder, né? Ter território, tá? E aí eles fizeram um acordo, né? E foi estipulado esse Tratado de Tordesilhas, né? Que ele era uma linha que estava cortando aqui o Brasil, né? Não só o Brasil, o continente sul-americano inteiro, na verdade, né? Enfim, mas é porque cortar o Brasil. Aí o que acontece? A gente tinha de um lado, né, os portugueses, né, a região deles, e o outro lado seria a região dos espanhóis, né, enfim. As regiões que eles disseram que era deles, né, eles chegaram aqui e disseram que era deles. Aí o que acontece? Então eu tinha sobre o domínio português, na verdade, era só o Brasil, né? Uma parte desse Brasil que é hoje. E o domínio espanhol é todos esses países aqui, né? Então, por exemplo, Argentina, Paraguai e Uruguai era do domínio espanhol, mas não tinha esse nome, né? Eles pertenciam ali ao vice-reino do Rio Prata, tá bom? Esse era o nomezinho. Venezuela pertencia também, né? Mas tinha o nome de Capitania Geral da Venezuela, tá? E aí o Peru e Bolívia também pertenciam, mas eles faziam parte do vice-reino do Peru. E do mesmo jeito o Chile, né? O Chile fazia parte da Capitania Geral do Chile, tá? Enfim. E aí, gente, toda essa conjuntura espacial, né? Essa divisão aqui entre espanhóis e português, claro, também o interesse deles em ampliar esse domínio, né, que eles tinham, fez com que ocasionou, na verdade, né, uma série de conflitos territoriais, né? Claro, porque ambos os lados queriam aumentar o território, né? Enfim, porque o território demonstrava o poder, né? Então, meio que isso fez com que até hoje tenha alguns resquícios, assim, de desconfiança, né, entre essas nações que agora já são independentes, né? Porque por mais que não tenha mais, né, esse tratado de Tordesilhas, não tenha ali espanhóis versus portugueses, ainda ficou esse clima de desconfiança, né? Enfim, ao contrário de um ideal de integração, por exemplo, né?
E aí, ó, o primeiro passo expansionista que a gente pode dizer, né, que foi dado, assim, né, claro, porque tinha ali uma linha delimitando, né, de um lado um, de um lado outro. Então, alguma coisa aconteceu aqui, né. Então, o primeiro passo expansionista foi português, né, para variar, né. Então, teve uma expedição portuguesa, que ela vai chegar mais ou menos ali em 1679, eles vão chegar à margem do Rio Prata. E esse Rio Prata é à frente do que hoje seria Buenos Aires, tá bom? Aí o que acontece? Essa região pertence à Espanha, tá? Que é o que atualmente a gente chama de Rio Grande do Sul, tá bom? Então o estado do Rio Grande do Sul, originalmente ele pertencia ali à Espanha, tá? E teve uma expedição portuguesa que foi aos poucos ocupando, né, esse território. Então eles chegaram à margem desse rio, né, e foram ocupando ali, tá? Além disso, teve também os jesuítas, né? Os jesuítas eles implantaram ali as missões, né, para catequizar os nativos, né, da região, enfim. E né, como se não bastasse isso, né, essas expedições para poder ocupar mais território, né, assim, nitidamente. Teve também os jesuítas, né, que também foram para a mesma região, mas a gente também vai ter os bandeirantes, tá bom? Os bandeirantes, eles rompiam mesmo com a demarcação, tá? Então eles literalmente invadiam essas terras espanholas, tá bom? Para roubar os indígenas, né? E também transformá-los em escravos, tá bom? Isso é interessante, por quê? Porque os bandeirantes, gente, eles invadiam, né, não só essas terras espanholas, né, mas as terras indígenas, né, porque na verdade não era terra espanhola, né, os espanhóis que disseram que era deles. Eles invadiam, assim, as aldeias para saquear, né, onde eles encontravam, eles saqueavam, e também para pegar esses indígenas e escravizar, tá bom? Enfim, e uma consequência, né, foi eles acharem ouro, né, mas o objetivo inicial não era esse, o objetivo inicial era invadir, né, esse território para poder aumentar, né, o território também, e também trabalhar como escravizador de indígenas, né, basicamente. Por quê? Porque até essa época os indígenas também eram utilizados como mão de obra, tá? E depois, que posteriormente foi utilizada a mão de obra que foi trazida da África, né, os africanos que foram escravizados, tá bom? Enfim. E aí, gente, né? Só voltando aqui um pouquinho, né? Então, a gente aqui, até agora, a gente já tem algumas expedições que foram acontecendo assim, né? Tem os jesuítas, né? Que eles também foram ocupando ali, foram implantando as suas missões. E a gente também tem os bandeirantes, né? Que vão invadindo ali o território mesmo, tá? Então, gente, essas incursões portuguesas, né? Essas pequenas invasões ali, elas vão gerar uma revolta da Espanha, né? E aí a Espanha vai reagir com vários conflitos, tá bom? A gente pode citar em 1801, na verdade, o Tratado de Badajoz, tá? Por quê? Porque esse tratado ele foi importante para estabelecer esses limites territoriais, tá bom? Então, a partir daqui é que realmente surgiu a Argentina, Uruguai e o Paraguai, tá? E também o estado do Rio Grande do Sul, tá bom? E aí, gente, ó, em 1800, na verdade, em 1816, enfim, as tropas brasileiras, ou seja, né, a colônia brasileira, né, e principalmente o Império Português mandando gente para invadir o que seria o Uruguai hoje, tá bom? Então parecia que até que tava tudo bem, né? Estabelecer os limites, tá tudo bem. Só que não, né? As tropas brasileiras, né, novamente dão um outro passo ali expansionista, né? E aí eles vão invadir o que hoje é o Uruguai, né? Só que na época não chamava Uruguai, chamava Banda Oriental do Uruguai, tá bom? Tinha um nomezinho diferente, tá? E aí o que acontece? Em 1821, tem essa incorporação da região, tá bom? Então os brasileiros, né, no caso os portugueses, né, porque não tinha Brasil ainda, eles incorporam essa região, tá bom? E, né, vão chamar de província cisplatina, tá? Beleza. E claro que isso vai causar uma reação da população, né, porque a população tá ali de boa e do nada chega os portugueses, enfim, invadem o território, anexam no território deles e dizem, província cisplatina, tá bom? Claro que isso vai gerar uma revolta, né? Uma revolta local. E aí essa população, gente, uma população bem organizada até, tá? Eles se organizaram, se revoltaram, né? E eles conseguiram, em 1821, conquistar o Uruguai, tá bom? Eles conseguiram conquistar essa região, tá? Em 1825, na verdade, desculpa. Eu falei 21, né? Desculpa, 25. Aí o que acontece? 4 anos depois, né, dessa anexação, né? Então eles são bem organizados até. Então o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, em 1822, né, a gente tem a independência do Brasil, né?
E com isso, né, a gente tem o nosso imperador, né, Dom Pedro I, e ele, o que é que ele vai fazer diante dessa situação, né? Ele vai declarar a guerra, né? Que lindo. Ele declara a guerra, só que em 1828 o Brasil é derrotado nessa guerra, tá bom? Enfim, né? E como se não bastasse, né, essa questão, no segundo reinado, durante o segundo reinado, o Brasil ele se envolve ali com um conflito também, só que dessa vez com a Argentina, tá? E esse conflito é em relação aos territórios que hoje é de Santa Catarina e do Paraná, tá bom? Que fica ali no sul também, né? Já que a gente já incorporou o Rio Grande do Sul, né? Então seria que está em cima, né? Do Rio Grande do Sul, né? Os dois estados que está em cima. E aí o que acontece é em relação a esses territórios, né? E como, né? A gente sabe que esses territórios pertencem ao Brasil hoje, né? A gente pode imaginar quem conseguiu, né? Ganhar essa história, que foi o Brasil, tá bom? Então, em 1895 teve essa incorporação do território, tá? Que estava esse conflito, né? E aí precisou de uma certa pressão internacional, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, enfim, se meteu no meio, basicamente, né? E disse que o território vai pertencer ao Brasil, tá bom? E aí esse território passou, né, pro Brasil, né? E até hoje é do Brasil, né? E aí a gente já tem o sul brasileiro, né? Porque o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? Então a gente já tem ali a região do sul brasileiro, que se não fosse esse expansionismo brasileiro, né? Nem ia pertencer ao Brasil, né? Porque originalmente não era, né? Mas o Brasil foi invadindo aos pouquinhos, né? E foi conquistando esses territórios, tá bom? Enfim, mas claramente vai ter também outras disputas, né? Territoriais, né? Como por exemplo a questão do Amapá, né? Que foi com a França, a questão do Pirrara, engraçado, né? Que foi com a Inglaterra, né? Então, ó, França, Inglaterra, tá? Não só com Portugal, né? Enfim, que isso acontece, né? Porque o Brasil já não estava, né, como colônia de Portugal, tá? Enfim, né? Tava durante o Império, né? Aí, ó, França, Inglaterra, a questão do Acre também com a Bolívia, né? Que na verdade foi meio que uma venda, né? Porque acabou que o Brasil comprou a região do Acre, né? A Bolívia cedeu o Acre para o Brasil e o Brasil deu uma quantia, né? Então ele comprou, né? Ele comprou essa região, tá bom? Do Acre. E todas essas questões, essas disputas, elas foram resolvidas, gente, ou por diplomacia direta, né? Ou seja, os dois países conversaram ali, se resolveram, ou então por intervenção de tribunais internacionais, né? Ou seja, precisa de outros países, que outros países analisem a situação e enfim, todos em conjunto resolvam, tá bom? E aí foi mais uma pontuação, né, de alguns momentos aqui que é interessante a gente conhecer para a gente conseguir pegar isso, né, e antes da gente fazer o exercício, né, e conseguir aplicar no cenário sul-americano de maneira geral, né, já que a gente está estudando essas nações emergentes, né, que são representadas principalmente pelo Brasil, México e a Argentina, que apesar de terem um modelo econômico muito parecido, uma história muito parecida, e até mesmo o Brasil e a Argentina pertencer como membro oficial ao mesmo bloco econômico, né, que é o Mercosul, a gente não consegue visualizar uma parceria tão forte entre esses países, né? Enfim, e é justamente por isso, né, porque historicamente esses países tiveram pequenos conflitos, né, tiveram pequenas desconfianças ali, né, que até hoje a gente não teve assim uma integração desses países, né, uma parceria tão forte, uma relação tão amistosa, por exemplo, né, enfim. Então vamos para o exercício, né, para a gente finalizar a aula, tá bom? A América Latina é uma subdivisão da América do Sul. Essa região é composta por 3 países que são banhados pelos rios que integram, né, a bacia hidrográfica do Rio Prata. Essas três nações, na verdade, que formam a América Latina são... Então, gente, América Latina, eu trouxe essa questão porque é um termo interessante. Tem alguns países, né, que em conjunto eles vão formar essa América Latina, tá? Que é um termo que a gente usa para se referir a eles, né? Enfim. E aí é o que a gente tinha estudado, não sei se vocês perceberam aqui, né? Que eu falei, né? Província da Cisplatina. E aí eu falei do Uruguai, né? Então a gente já sabe que tem o Uruguai, tá bom? Uruguai, cadê? Pronto, né? Só por isso a gente já sabe que é o item B, né? Porque é o único que tem o Uruguai. Mas é justamente Uruguai, Paraguai e Argentina, né? Porque lá no começo, esses três territórios juntos, eles faziam parte do mesmo vice-reinado, né? Enfim, lá na época dos espanhóis, tá bom? Que os espanhóis dominavam ali. Então, é uma região, né? Que ela realmente está na bacia do Rio Prata, né?
que tem lá o rio, né, Rio Prata, e ela tá ali, né, nessa bacia, né, todos esses países ali estão próximos, e aí eles são chamados, né, as pessoas se referem a eles como América Latina, tá bom? Então seria o item B, ok? Enfim, né, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, as outras aulas no canal da escola, acessem o site e a agenda digital, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula.